Vamos falar hoje sobre mediação. Hoje a gente vai falar dos aspectos gerais de mediação. Bom, o material que nós estamos trabalhando, tá? A gente está dividindo aqui em quatro itens, tá? Que é tomada de decisão particular pelas próprias partes, evitação, é o momento, né, que a pessoa se utiliza desse mecanismo para não ter qualquer confronto ou qualquer discussão sobre aquele assunto. A evitação, ela está dentro daquela faixa na qual a pessoa, né, ou por receio de violência ou por outros motivos qualquer, ela deixa de tentar solucionar aquele problema. Nós temos a negociação, né? Nós falamos já semana passada sobre o processo de negociação, a estruturação, né? Como se conversa nessa relação, né? No sentido da negociação. Mediação e conciliação, então a gente vai falar hoje sobre mediação. Numa segunda fase, tomada de decisão extrajudicial por terceiro. Então eu tenho as decisões administrativas e tenho a arbitragem, né? Então são dois momentos que há uma decisão que não é judicial, tá? A arbitragem não é uma decisão judicial. Tomada de decisão judicial, né? Então aí é uma sentença que vai dar o parâmetro, e a tomada de decisão coercitiva pela própria parte, ação direta não violenta ou com violência, né? Então a gente tem algo chamado autotutela. Então eu separei aqui interesses, né? Tomada de decisão particular pelas próprias partes, a gente chama do que? De autocomposição. A evitação, a pessoa simplesmente ela toma essa decisão. A negociação também é uma decisão, né, de solucionar um problema. A mediação é uma autocomposição. Nós temos o mediador, mas ele não tem o papel de decidir. E a conciliação, que a gente vai falar mais à frente. Fatos e direitos, tomada de decisão extrajudicial por terceiro, né, como eu falei, é heterocomposição e tomada de decisão judicial, né, por terceiro. Então, eu tenho o campo de arbitragem, decisão administrativa, na tomada de decisão extrajudicial, e na judicial, a própria sentença, né? E em relação ao poder, né, você exercitando o poder, né, tomada de decisão coercitiva, que é autotutela, como eu coloquei anteriormente, tá? Então, na própria ação, a legítima defesa tem, né, vários mecanismos aí de autotutela. Ações tradicionais e transições propiciadas aí pelos métodos autocompositivos. Nós falamos no campo de negociação já semana passada, né? Então, uma linha destrutiva, né, é ameaçar, a construtiva é compreender o processo, o destrutivo é atribuir culpa, né? Então, efetivamente, alguém tem culpa. O construtivo é buscar soluções, né? Então, não buscar culpados, e sim soluções. Destrutivo, atribuir responsabilidade. Então, alguém tem responsabilidade, né, pelo que está acontecendo. No construtivo, diluir responsabilidade. No destrutivo, a comunicação improdutiva. Então, uma comunicação acusatória, pesada, tal, enfim. No construtivo, eu preciso de uma linguagem estratégica, né, no qual eu consiga efetivamente unir aí as ideias e trabalhar num campo produtivo. No destrutivo, julgar, eu passo a ter julgamentos, né, sobre os atos, e no construtivo, legitimar os posicionamentos, enfim. No destrutivo, polarizar, né, então eu tenho o sim ou não definitivamente, né, e no construtivo, despolarizar, né, ou unificar de alguma maneira. Do destrutivo, recordar regra ou norma passado. Então, é aquela questão do diálogo, né, e reforçando os aspectos positivos, e enquanto no construtivo, construir regra ou norma presente ou futuro, né? Então, na verdade, é um caminho, né, que nós precisamos ter muita atenção nesses dois processos para poder não misturá-los ou não atuar, né, da forma destrutiva. Eu tenho que, né, ter o cuidado
nesse sentido que é muito importante. Na mediação, eu tenho a figura do mediador, que vai fazer a interlocução entre as partes. Dentro da mediação, eu começo a minha fala aí de hoje levantando a seguinte questão, né? O que é mediação? Creio aí que não há dúvida, né, que estamos falando aí de um dos meios alternativos de resolução de conflitos, e aí com o uso desse método se torna possível resolver um conflito sem que seja necessária a interferência da justiça. É importante salientar que esse mecanismo prevê a participação de uma terceira figura, que é o mediador, que tem que ser neutro e imparcial. Essa figura do mediador auxilia as partes no diálogo rumo ao acordo. A mediação é um meio consensual, né, que envolve a cooperação voluntária dos participantes. Não, ninguém pode obrigar a fazer a mediação, né? Então, o que acontece? Essa cooperação é feita através de um procedimento organizado. Ainda que esse procedimento seja oral e informal, sendo que a figura do mediador, né, é de suma importância na organização e no acompanhamento dos trabalhos, né? É bem interessante isso. E também é primordial levantar aqui que o mediador deverá atuar aí como um facilitador. O mediador não é um interventor, é um facilitador. Ele tem o objetivo de promover a interação entre as partes, especialmente para melhorar a comunicação, né? O processo caminha de maneira mais tranquila se houver um diálogo colaborativo. Lembra que eu mostrei um pouquinho atrás para vocês aí, né? Esse diálogo colaborativo, positivo e que tenha foco, né, nos reais interesses e necessidade das partes, né? Então, se eu né, sair, né, dessa linha, eu vou ter uma série de problemas. Vocês lembram aí que nós falamos na negociação sobre essas questões de interesse e necessidade das partes? Então, é importante que a gente retome isso na memória. A conversa ela deve ir na direção, né, da busca de reflexões e de soluções dentro daquela linha do ganha-ganha. Retomamos novamente a questão lá da negociação. Tá? E um aspecto também que é de suma importância, as soluções devem sair das próprias partes, né? Porque nós estamos falando de autocomposição. Então, aí não esqueçam que a mediação de conflitos trabalha com pessoas, tá? E não casos. Então, não é o processo número 10, não é o processo número 20. Ali é o envolvimento de pessoas. E, além disso, a mediação tem como base, né, a cooperação e a boa-fé. Sem isso, a gente, né, não consegue resolver. E é interessante que uma confusão que às vezes aparece na mediação, então ela não é aconselhamento, ela não é terapia. Então, na verdade, ela tem técnicas, ela tem direcionamento, tá? Então é importante que se enxergue isso. Então, às vezes a pessoa quer na mediação assumir a condição de aconselhador, né? Eu vou resgatar aqui o preâmbulo da Constituição Federal, né? No preâmbulo da Constituição, a gente tem o informativo, né, sobre a solução pacífica das controvérsias. Então, é um caminho seguido pela Constituição e que depois vem uma sequência, né, de tendências dentro da legislação nacional. A própria Lei 8.099, dos juizados especiais civis e criminais, e depois a lei de arbitragem e a própria legislação de mediação, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Então, é importante entender também que há um processo de convergência no que a Constituição de 88 estabelece. Vamos ver, então, o que é o mediador? Ele tem que ser imparcial. Esse mediador ele não tem que atuar para dar conselhos e nem, né, tomar decisões. Na verdade, ele tem que funcionar, né, como um facilitador e atuar colaborativamente, né, para um diálogo positivo, né? Ele tem que criar aí uma atmosfera propícia, né, à identificação
dos interesses e das necessidades das partes. Tá? Então, veja bem, interesses e necessidades da parte. É crucial. Qual a sua atuação positiva no auxílio das partes? Ele precisa separar pessoas dos problemas, é importante, focar em interesses para que, né, na verdade, a finalidade há um pedido de algo, né? Então eu preciso ter esse enfoque de descobrir quais são os interesses. Veja bem, interesses não são posições. As posições são pretensões externadas aí pelas partes, né? Então é algo mais pessoal e definido. A atuação positiva do mediador tem que gerar proposta com soluções criativas, né, para o problema. Vocês lembram lá na negociação, ao expandir o bolo, né, antes de repartir, né, e aí buscar parâmetros justos e adequados aí para a solução final. Como eu tenho um bolo um pouco maior, eu tenho que estabelecer critérios para repartir esse bolo de forma equânime. Na mediação, a gente tem alguns pontos, a gente tem uma política pública, que é a Resolução 125 de 2010, Conselho Nacional de Justiça, o novo Código de Processo Civil, que lá na sua seção 5, né, ele distribui entre os artigos 165 a 175 a obrigatoriedade de convocação das partes da esfera judicial para mediação ou conciliação. Então, a gente vê a Lei 13.465 traz mediação, que é a Lei de Regularização Fundiária, o próprio Código Civil. Você vai encontrar outras legislações esparsas que, né, encaminham para a mediação dentro do campo judicial. É importante que nós temos a lei de mediação, que é 13.140 de 2015, e esse marco legal ele traz lá no artigo 2º aí alguns princípios, que trata sobre a imparcialidade, né, do mediador, a isonomia, a oralidade, né, a informalidade, a autonomia, a busca do consenso é um princípio, a confidencialidade, que for discutido na mediação não pode ser utilizado lá na frente, se não houver o acordo, e a boa-fé. Tá? Então, são esses os princípios. Só que nós temos que pontuar que, após a legislação específica, a cultura da mediação ela ganhou uma força no Brasil. Temos ainda avanços modestos, né, tanto na arbitragem como na mediação. Bom, eu vou falar um pouco sobre a mediação extrajudicial e a judicial, né? A lei da mediação, ela define como atividade técnica. O que é a mediação? Uma atividade técnica exercida por uma pessoa imparcial sem poder de decisão. Quem é essa pessoa? Ela auxilia as partes envolvidas na busca das soluções consensuais. E aí ela pode ser extrajudicial, ela pode ser judicial, e nós temos também a mediação pública. O que é a mediação extrajudicial? As partes resolvem, né, os seus conflitos sem recorrer à justiça, né? Elas optam por serviços privados especializados em mediação. Tanto na arbitragem como na mediação, há serviços privados que fazem esse trabalho. Inclusive, alguns serviços de mediação que depois encaminha dentro do próprio serviço para a arbitragem. Então, se eu não solucionar na mediação, eu vou para a arbitragem, tá? Na sequência. A judicial, né, as partes passam pela mediação como uma etapa, né, do processo nas vias judiciais. É o caso, né, que o próprio Código Civil estabelece, né, em vários pontos. O que é interessante, eu ia até falar um pouco mais à frente, mas já vou ressaltar, que a mediação ela pode surgir a qualquer momento. Tá? Não existe um momento próprio para que ela aconteça. A qualquer momento ela pode surgir, né, e resolver o conflito, né? A pública, as partes envolvidas no conflito, é pessoa jurídica de direito público, tá? É mais especializada, ela tem mais detalhamento, né? Um pouco mais complexa, né? Então, aí fica uma questão que é a seguinte, né? Vantagens da mediação.
quais seriam essas vantagens? Aí eu tenho que lembrar que a mediação pode ser realizada sem que seja necessário levar o conflito à esfera judicial. Então, veja bem, a partir daí já mostra um enorme ganho. Um ponto importante, né, que a vantagem econômica, até por conta de você pensar num processo moroso, que vai demandando custas, né? Então, a partir, né, das custas iniciais, eu posso ter a necessidade de pagamento de perícias, enfim. Fora isso, essa demanda pode criar uma condição de que me impossibilite realizar outros negócios, enfim. Né? Vou destacar alguns pontos em relação a essas vantagens. Ela possibilita flexibilidade e as partes são protagonistas e elas podem resolver da forma mais adequada possível aquele conflito. Elas que ditam a forma que desejam que seja conduzido aquele procedimento. Promove a economia de custo, como eu falei há pouco, e de tempo. Eu tenho um custo menor e, obviamente, um tempo, né, que às vezes um processo moroso pode me promover. Né? Então, aí é simples, basta vocês analisarem o custo econômico de um processo moroso. Aí, em razão da solução estar nas mãos das partes, a mediação possibilita um maior controle da solução. Eu não dependo de um terceiro. As partes têm que caminhar para a solução. Então, eu tenho existe um maior controle, né, de acompanhamento. Além do controle do procedimento da mediação, ela também, né, tem um controle sobre o seu resultado. Como eu disse, não depende de sentença. A sentença nem sempre, né, atende às partes. E um outro ponto que a mediação resulta na efetividade. As partes que decidem. Eu não estou delegando isso com o terceiro. E aí, por esse motivo, o acordo normalmente é cumprido espontaneamente. Né? Não há aquela necessidade da execução. A mediação, ela elimina o desgaste do litígio, com a conversa positiva, tal, eu me direciono para um caminho muito menos desgastante do que comparecer à audiência, enfim, todo aquele desgaste de discussão, enfim. E também possibilita aí a geração de soluções criativas e duradouras. Ela também cria a possibilidade de manutenção das relações entre as partes. Através da mediação, o estabelecimento de uma conversa positiva, ela pode possibilitar, né, a continuidade da relação, né, sem qualquer tipo de quebra, até pelo mecanismo da restauração do diálogo e do estabelecimento da confiança da relação. Aí um ponto essencial que a gente pode destacar, ela conta com a participação ativa e direta dos envolvidos. A sua decisão não fica por conta de terceiros. A mediação, ela pode ser aplicável a qualquer momento, como eu já disse anteriormente, não é estabelecida uma delimitação de tempo. Inclusive, ela pode surgir até de maneira preventiva. Aí é um dos motivos que a gente coloca que ela traz perspectiva, né, de futuro. Ela pode delinear uma proposta futura e as partes aí são conduzidas à reflexão de soluções construtivas para o futuro, né, daquela relação que está sendo estabelecida na mediação. E outro ponto é a confidencialidade, né, que é importante e possibilita um diálogo mais aberto. Será garantido que aquilo que eu estou falando não será utilizado posteriormente, se não houver um caminho positivo na resolução do conflito. Então, isso é muito importante, porque você tem uma relação muito mais aberta. É como eu disse, faz com que as partes se abram para os seus reais interesses. Ela busca efetivamente, né? E aí todas as matérias discutidas e reveladas aí naquela sessão é protegida, e aí o que vai para público é o acordo obtido daquele resultado. Um outro ponto, a mediação pode ajudar? Então vamos lá, a mediação ela é um método que pode ser aplicado aí em diferentes tipos de conflitos, envolvendo pessoas físicas e jurídicas, né? Pode ser utilizado aí como
uma estratégia jurídica, né, de todos os setores, aí, como financeiro, varejo, indústria. E aí, nesse processo, as partes conversam com auxílio de profissionais especializados, né, o mediador, num método que não traz os mesmos custos de um processo judicial. E aí, por meio da mediação, é possível ter tempo, né, para alcançar a solução mais adequada, né, que muitas vezes está além da capacidade de um juiz. O estabelecimento, né, do processo, da pessoa especializada, né, e do caminho a ser traçado, né, dentro da mediação. A mediação é indicada, né, para conflitos de relações mais duradouras, como, por exemplo, o conflito de fornecedores importantes, né, para uma empresa, relação de direito do trabalho, relação de empresas seguradoras e os seus segurados, relação entre sócios de uma empresa, mesmo porque, por exemplo, sócios podem ter divergência, ter a necessidade depois de continuar a conviver. Então, a mediação é um formato bem interessante. E relações familiares, inventários de divórcio, dentre outras, né? A gente está falando de direito disponível, obviamente. Tem algumas semelhanças, né, a legislação da mediação e da arbitragem em alguns campos. Então, a indisponibilidade ela pode aparecer e ser solucionada via judicial, depois retornar para concluir na mediação. E aí como é que fica o advogado, né? A importância do advogado na mediação. Qual o papel do advogado? Até por conta de que a gente tem culturalmente, né, a figura do advogado como alguém que vai atuar judicialmente. Então, culturalmente, a gente não enxerga muito a figura do advogado com outros campos de atuação. E aí, obviamente, que o advogado tem uma série de campos de atuação dentro da prevenção, da mediação, da arbitragem, da conciliação. Então, tem uma ampliação, tem um amplo leque. O advogado ele pode começar ajudando aí, né, na escolha do mediador. A figura do mediador é de extrema importância nessa relação, né, nesse trabalho, nesse procedimento. Ele pode preparar e deve preparar o seu cliente, também pensando na melhor alternativa, né, para o estabelecimento desse acordo, que possivelmente se encaminhará dentro da mediação. E aí, né, como é que ele faz para pensar na melhor alternativa? Estabelecendo a zona possível de acordo, né? Durante a sessão, ele pode acompanhar essa zona possível de acordo. Ele pode contribuir, né, na condução dos trabalhos com o mediador. Ele tem que zelar para que o seu cliente encontre soluções possíveis, mais criativas. Ele vai cuidar da redação e da execuibilidade de acordo e suas possíveis homologações. O que acontece na mediação, efetivamente? A mediação ela se inicia com a assinatura do compromisso. Vocês lembram lá na arbitragem, quando a gente falou do compromisso arbitral, né? Então, a arbitragem ela tem que ser estabelecida, ou em algumas situações a própria mediação funciona da mesma maneira. Então, às vezes, em algumas situações há previsão contratual de mediação, como há previsão contratual de arbitragem. Não feito essa previsão contratual, eu posso também estabelecer lá na arbitragem o compromisso arbitral. Aqui estabelecer o compromisso da mediação. E esse documento tem que estabelecer as regras de condução dos trabalhos. Em regra geral, temos alguns procedimentos mais padronizados, né? O mediador inicia o procedimento, que é uma etapa chamada de abertura, relembrando os princípios da mediação, que eu falei já para vocês lá no artigo 2º da Lei 13.140, né? Imparcialidade, enfim, todos aqueles princípios com a finalidade, né, de mostrar claramente que há um processo de estabelecimento de confiança. Nessa abertura, ele precisa mostrar o funcionamento e a organização dos trabalhos. Como que vai funcionar, como está organizado o trabalho. E essa mostra de funcionamento e organização objetiva garantir uma igual atenção das partes.
especialmente zelar pela isonomia, a imparcialidade do procedimento. É importante que isso aconteça de maneira clara, né? Em seguida, aí, o mediador normalmente convida as partes, né, para expor o conflito, né, cuidando para que cada um tenha. Aí vou estabelecer o tempo igual e oportunidade de falar. Qual é a finalidade, né, do mediador nesse momento? Mapear o conflito, eu ter a dimensão do encaminhamento, porque aí eu posso já estabelecer uma agenda positiva com as partes. E aí, obviamente, eu estou falando em conjunto, né, com as partes, aí são verificados pontos de uma agenda com as questões, né, que tem que ser tratadas na mediação. E aí, conversando com as partes, estabelecer essa agenda. Uma sequência dos trabalhos também é conduzir um diálogo focado nessa agenda acordada, atendendo os reais interesses das partes. Essa etapa de organização dos trabalhos emprega técnicas de espelhamento, resumo, escutativa, afastamento, empatia, acolhimento, teste de realidade, visão positiva. Enfim, tem vários métodos aí, né, técnicas para montar, né, todo esse processo. Essas técnicas, cada uma, obviamente, tem o seu formato e a necessidade depois, né, quem tiver o interesse de se aprofundar, entender cada uma delas, né, enfim. Você aprende na mediação as técnicas de condução do procedimento, mas obviamente que também vai pela perspicácia, né, do mediador, né, enfim. Algumas técnicas terminam sendo padrão, né, tipo a escuta ativa é necessária, senão eu não consigo entender o processo. O resumo é interessante porque você vai pontuando, né, aquelas questões e aí até estabelecendo, né, o grau de atuação, né, daquele ponto no conflito, então, e aí até para que você consiga depois graduar isso, e isso vai te possibilitar uma condição muito mais tranquila depois dos trabalhos. E depois, né, identificados aí esse interesse das partes, convida as partes à reflexão, o encaminhamento de soluções criativas aí que possam atender interesses e necessidades das partes. Obviamente que em grande parte não existe um caminho único para a solução, então eu vou analisar as soluções que são levantadas e aplicar filtros objetivos e subjetivos e verificar a viabilidade. A gente chama testes de realidade, é entender a aplicabilidade disso, né? E a viabilidade dessas alternativas que foram encontradas, né? Então, isso, né? Isso eu consigo, isso não consigo, isso eu preciso melhorar, enfim. Na verdade, as partes constroem a solução, né? E aí as partes que são protagonistas desta decisão. Sessões, essas sessões, elas em média de 1 hora, e obviamente que isso depende muito dos casos, eu estou dizendo daqueles casos dentro de normalidade, né, que pode ser realizada, você pode trabalhar individualmente com as partes, né, enfim, entender todo o processo. O número de sessões vai depender muito de cada situação, tá? Obviamente que tem aquelas situações mais padrão, né, que dá para ter uma previsão, outras têm uma necessidade de quantidades de sessões maiores, né? Então, tem uma média de padrão aí de 2 a 3 sessões, aí já se vislumbra a possibilidade de se encontrar uma solução para o problema. Um dos métodos mais utilizados é o método linear. Existem vários métodos. Como eu coloquei, a mediação ela tem uma complexidade e ela tem... e aí os métodos, quem tiver um interesse em se aprofundar, vai encontrar vários métodos, e aí até a escolha do método de se trabalhar, você pode adotar um método ou utilizar o método mais adequado para aquele momento, né, para aquela mediação específica, né? Então, o linear é o mais comum, que ele é distribuído aí em 5 estágios, né, de desenvolvimento aí desse procedimento. O mediador
tem que estabelecer um contato aí com os interessados e ele é o responsável para explicar aí para as partes, né, regras, parâmetros, limites do procedimento de mediação. Uma outra etapa, né, que é o desenvolvimento do problema, então eu vou identificar, né, as questões que importam às partes, e aí pensando também nos interesses expressados pelas suas manifestações, né, quanto aqueles que são derivados de manifestações intrínsecas. Então eu tenho aquele que na discussão ele aparece espontaneamente, e outros você tem que trabalhar para que haja essas manifestações, né? E aí o mediador, né, ele tem que, para que eu consiga desenvolver o problema, ele tem que trabalhar mais precisamente, né, com a técnica da escutatória, né, que chama. Eu tenho que escutar efetivamente, também uma escuta técnica, né, tá? Então eu tenho que separar o joio do trigo aí, né, fazer o detalhamento. Feito isso, eu tenho, né, que entrelaçar, né, todo esse processo. Aí o mediador faz perguntas, né, tendo em vista aí o que ele receber de volta, ele vai relocando perguntas, reformulando, criando contextos, ressignificando, até o próprio interesse, até o momento que o próprio interessado, né, ele consiga efetivamente externar o seu verdadeiro propósito. Então, veja bem, é aquela questão, o estabelecimento da confiança, a questão da confidencialidade, todos esses princípios são importantes, porque eu preciso destacar efetivamente o verdadeiro propósito, senão eu não consigo chegar ao resultado. E essa fase de entrelaçamento, ela é uma fase lenta, porque ela tem que ter paciência, né, de ouvir e habilidade, né, para ressignificar, trabalhar contextos, reformular, relocar perguntas, tá? Então ela depende muito de habilidade, né? Principalmente aí pelo fato das partes, né, serem chamadas a refletir, né, sobre as questões centrais, né, do conflito. Exatamente nesta fase é que gera discussões e desentendimentos, né? Então é um momento de um trabalho aí bem interessante. Eu vou receber as ideias, estabelecer alternativas razoáveis, a solução aí da controvérsia, e aí nessa fase também utilizar de informações relevantes, né, que foram obtidas durante a aplicação das fases anteriores, né, tentar fazer fluir aí o diálogo, aí já com mais tranquilidade e eficiência. Como eu estava colocando no brainstorming, né, então aí é tentar fluir o diálogo, né, com mais tranquilidade e eficiência. E aí eu preciso do quê? De propostas eficazes e que preencham efetivamente as reais necessidades das partes, né? Então isso é de extrema importância a gente entender. Bom, eu vou para a elaboração do acordo. O acordo é lavrado, o termo, eu preciso adequar o termo às manifestações de vontades, porque, veja bem, tudo isso às normas do direito positivo, sem contar que também, né, na hora dessa redação é importante, né, que haja compreensão. Por isso, fugir do campo judicial, né? Às vezes a redação no campo judicial confunde muito, tá? Então, eu preciso também trabalhar com a redação de maneira clara. A gente precisa enxergar as posições, né, das partes, as questões de ordens subjetivas e emocionais, elas não podem ser adotadas, né? Então, na verdade, a mediação não pode ser transformada aí numa competição. É um pouco do que a gente colocou lá na negociação, né? Então, eu preciso, ao contrário, trabalhar a cooperação das partes, resolver a construção de um acordo satisfatório, trabalhar um processo de conflitos de maneira célere, e assim uma determinante com a relação de tempo
trabalhado com os participantes do procedimento. Os participantes do procedimento têm que determinar disponibilidade, possibilidades, necessidades, interesses. Então, isso tem que estar tudo conjugado. O procedimento ele tem um padrão, como eu coloquei, mínimo de 3 a 4 reuniões, né? Aí pensando em etapas, fases, técnicas, movimentos, e aí se trabalhando também essa sequência de lógica de resolver a diferença entre as pessoas. Obviamente que aí vai depender muito do caso concreto, né? Aportando aí de maneira didática, né? Assim, de maneira mais didática possível, né? A forma de administrar o conflito, né? Senão eu não chego a resultado nenhum. Num primeiro momento, aí, após a preparação, a partir de informações que têm que ser esclarecedoras, né, sobre o processo e aplicabilidade ao caso da mediação, eu preciso que haja adesão, né, das pessoas ao processo e também, é lógico, uma análise, aí, estudo da questão, e aí, principalmente, identificar as pessoas que estão envolvidas, os interesses. Aí, bom, em outras palavras, o processo de mediação é subdividido aí em etapas aí que a gente fala assim, pré-mediação. Eu vou pegar, ter um conhecimento documental mais geral, faço abertura dentro daquela maneira, dentro daqueles quesitos que eu coloquei para vocês. Eu vou trabalhar um processo investigativo, vou trabalhar a montagem da agenda, vou criar as opções possíveis de resolução. E aí, né, eu tenho agora opções, eu vou escolher, né, essas opções. Aí a natureza jurídica de mediação de conflitos, né, já está na legislação, como eu coloquei, e ela não prevê formalmente, né, ela é contratual. Eu preciso das vontades, né, orientadas aí para esse fim comum. Ter uma terceira pessoa, né, para fazer esses acompanhamentos, essa pessoa que tem o objetivo de promover o diálogo, né, entre as partes. Então, isso é muito interessante. Tá? Como eu disse anteriormente, lá em 2010, o Conselho Nacional de Justiça aprovou lá a Resolução 125, que trata de mediação e conciliação, como instrumento, né, de política pública, né, voltada para a pacificação dos litigantes, e estabelece aí uma ementa aí de tratamento adequado aos conflitos aí, né, e trabalhando métodos, né, tanto na conciliação como na mediação. E aí, obviamente, que existe um objetivo aí de fluir serviços, né, de oferta de mediação e conciliação aí, então, enfim, até para que efetivamente o judiciário não tivesse essa quantidade, né, de processos que ele tem hoje. E aí eu vou caminhar para o final para dizer que esses pontos todos, tá, eles são os aspectos gerais, e também para que a gente consiga entender, né, que existe um meio alternativo de resoluções de conflitos extremamente eficaz, né, e com uma possibilidade de aplicabilidade civilizatória, né, bem interessante, né. O caminho judicial, dentro dessa perspectiva, né, seria no caso da total impossibilidade de uma resolução, mesmo com o uso das técnicas, aí, né, com todos esses caminhos que a gente colocou. Mesmo assim, teria uma outra sequência de caminho, né? Então, veja bem, eu posso trabalhar a mediação e não conseguir chegar num caminho de resolução, embora ela tenha bastante efetividade, antes de ir para o judiciário, né, eu posso ir também para a arbitragem, dependendo da situação, evidentemente, e então eu teria um segundo caminho de heterocomposição. Então eu teria uma decisão de um terceiro. Aqui na mediação, lembrem, não tem decisão, sistema de autocomposição. Lá na arbitragem, heterocomposição, eu tenho um árbitro que pode, sim, decidir, inclusive, com sentença irrecorrível. Então,
é para mostrar um pouco para vocês, né, que existem alguns caminhos, e aí fica aquela questão, com todas essas possibilidades que existem, por que nós temos tantos processos judiciais e por que normalmente a gente busca o caminho da judicialização para resolver problemas que, né, em grande parte deles poderiam ser resolvidos via meios alternativos de resolução de conflitos.